Bem-vindo a Bassanese. Bassanese? Boa tarde! Eu sei ler o logotipo de vocês. São 2 Bs de costa, um I de imobiliária no meio, que formam uma fechadura. É ou não é? Sim. Todo risco é uma arte, toda arte é um risco. E o cara que sabe de tudo é o Evaristo. Certa vez, um técnico de futebol, chamado Evaristo, substituiu um jogador. E quando esse se aproximou do banco de reservas, Evaristo perguntou: Garoto, você faz alguma coisa além de jogar futebol? Sim, professor, eu estudo. Então apenas dedique-se aos estudos. Eu sou Andrezinho Luiz. E eu sou Wagner da Guarda. E juntos nós vamos seguir os conselhos do Evaristo. Evaristo, estamos contigo! Agora nós vamos falar sobre O Guia do Politicamente Incorreto da História do Brasil, um livro lançado em 2009 que derruba mitos e heróis nacionais. Então, Wagner, o autor é o jornalista curitibano Leandro Narlock. O Leandro, que era um jovem que votava no PT, fumava maconha e provavelmente tinha aquele cabelo encebado, tá ligado? Hoje ele escreve na revista Veja, então tu pode ver aí que houve uma grande reviravolta na vida dele, né? Teve um antes e depois. Eu na escola sempre achei, enfim, claro, né, que os portugueses vieram aqui e simplesmente passaram por cima dos índios, né, foram violentos, usaram os índios como escravos, catequizaram, enfim, esse choque cultural. Sempre entendi essa história contada como se existisse um vilão e como se existisse um mocinho na história. No caso, quando que Cabral chegou aqui no Brasil, tinha aproximadamente 3,5 milhões de índios. Hoje a gente tem 325 mil aproximadamente, só que aumentou 10 vezes mais o DNA mitocondrial. Isso quer dizer que os índios hoje eles são agentes de turismo, eles são jogadores de futebol e são políticos, eles estão inseridos na sociedade. Os portugueses, o que eles faziam? Eles ensinavam os índios a preservar a natureza, porque sabe o que aconteciam? Os índios, quando eles queriam desintocar os animais, eles lascavam fogo na floresta, tá ligado? Eles metiam fogo na floresta e quando que saiu o tatu, eles iam lá e pegavam o tatu. Pô. Daí os portugueses falavam, pô, meu, não é por aí. Vamos te ensinar outras técnicas de caça, né? Os portugueses também trouxeram a banana, que resolveu o problema da proteína, né, pro indígena. E indígena não tinha proteína? Pega a banana, tem proteína. O cachorro. A maior tecnologia que eles trouxeram pro índio foi o cachorro. Eles falavam, bah, que bicho mais maneiro, cara. O cachorro, ele desintoca os animais do mato, não precisa dar fogo. Não precisa dar fogo no mato, tem um cachorro, cara, que genial. Pô, o cachorro é um símbolo ambientalista, cara. Cara, o Greenpeace devia usar um cachorro. E não um urso panda. E naquela época tinha aproximadamente 200 tribos no Brasil. E quando que uma cruzava com a outra, era arco, flecha e machadinho, meu amigo. A coisa era violenta. Não, tu sabe que eu sou um cara meio crítico quanto à religião e tal, só que nesse caso ela agiu de forma positiva, no meu entender, porque os padres jesuítas, eles inseriram o pecado no índio. E foi através da religião. O índio chegava lá, matava o outro sem nenhum problema, sem nenhum peso na consciência. Só que daí chegou lá o jesuíta, lá meteu o pecado na cabeça do índio e através desse dogma, ajudou a manter uma convivência mais harmoniosa. Claro, porque os portugueses eram predominantemente católicos. E eu tenho uma história muito doida pra te contar, Wagner. Uma vez, os padres jesuítas, eles queriam afastar 3 aldeias do engenho. Porque o que acontecia? Os índios chegavam lá perto do engenho, tomavam aquela cachaça, e depois eles cometiam bastante adultério, brigavam, matavam pessoas, né? A cachaça aí agiu meio que como o capeta. Eles queriam afastar essas 3 tribos aí, né, no caso, essas 3 aldeias, pra que eles ficassem longe da cachaça, correto? Sendo assim, o que os índios fizeram? Botaram fogo nas choupanas dos padres, que imediatamente desistiram da mudança. Tu tem mais algum parecer sobre os índios? Não tenho mais parecer nenhum sobre os índios. Eu tenho. Uma vez, eu fui assistir um jogo do Inter no estádio Alfredo Jaconi, né? E o índio, ele jogava anteriormente no Juventude, só que ele tava defendendo o Inter na ocasião. Eu sou um torcedor colorado. Daí, determinado momento do primeiro tempo, gol de cabeça do índio. Daí o que a torcida do Inter começou a gritar? Agora o índio é nosso!
Agora o índio é nosso! Zumbi tinha escravos? Sim, o zumbi ele tinha escravos, ele vivia como um rei. Sabe o que acontecia? Ele perseguia, capturava os negros que tentavam fugir do quilombo dele. Ah, e tinha uma outra coisa assim, por exemplo, o escravo que chegava lá por livre, espontânea vontade pra se juntar ao quilombo era considerado brother, era considerado amigo. Mas aquele que era capturado nas vizinhanças era considerado escravo. Tinha uma subdivisão dentro dos escravos, eu não entendi mais nada. Existe uma ordem. Só pra recapitular, o zumbi ele era um escravo que se rebelou e formou esses brothers escravos que se uniram a ele, né? Só que ele capturava outras pessoas pra se tornar escravos. Complexo, não? Complexo. Naquela época, o sonho de cada escravo era poder comprar a carta de alforria pra ter mais escravos. Tem até aqui um dado muito importante no livro que fala: em 1830, 43% das casas de negros livres tinham escravos. Realmente, sobre os quilombos, eu não lembro ter esse dado, essa história. E a carta de alforria, ela custava aproximadamente 150 mil réis, o que se equivale mais ou menos hoje ao valor de uma casa simples. E pensou em casa simples, casa chique, casa mediana, o que você lembra, Wagner? Imobiliária Bassanese! Tem outro caso também, né, de um escravo que bateu no patrão, né? O que o patrão fez? Bateu no escravo. Revidou, né, meu amigo? Revidou. Não foi isso que aconteceu. O patrão acabou não prestando queixa contra o escravo, porque ele pensou o seguinte: meu escravo vai ser preso, eu vou perder dinheiro. Ele acabou ficando de boas com o escravo. Ele queria vender o escravo pra um lugar diferente da família dele, sabe? Ele queria separar a família. Guerra do Paraguai! A Guerra do Paraguai foi um episódio, como é que a gente pode dizer, cara? Um episódio histórico. Então, Wagner, tem um mito que diz que a Inglaterra jogou o Brasil contra o Paraguai porque tinha interesses nisso. Mas é tudo mentira, porque a Inglaterra tinha relações rompidas com o Brasil. E muito pelo contrário, a Inglaterra, ela investia no Paraguai. Muitas empresas existentes no Paraguai eram inglesas, correto? Então isso é um mito! E o Leandro Narlock, ele faz uma espécie de brincadeira aqui, voltando à época da escola. Ele faz as perguntas, como ele respondeu na época e como ele devia ter respondido, certo? Então aqui diz como ele respondeu na época. A Guerra do Paraguai teve início devido ao imperialismo brasileiro e a sua ânsia em dominar a América do Sul nos aspectos políticos e econômicos. E depois, como ele deveria ter respondido. Nada disso, professor. Essa história de fatores não cola. A Guerra do Paraguai aconteceu sobretudo porque havia, naquele país, um presidente vaidoso, cruel, louco, equivocado. Solano Lopes, né? Grande presidente. E tem outra pergunta também que ele brinca aqui. Fale sobre a revolução que acontecia no Paraguai antes de entrar em guerra. Como ele respondeu? O Paraguai passava por uma fase de forte desenvolvimento social e econômico, blá 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 blá. E como ele devia ter respondido? Não é bem assim, professor. Antes de o Paraguai entrar em guerra, havia pouca coisa acontecendo por lá. Imagina, um país no meio do nada, né? O país era rural, atrasado, opressor e burocrático. Que nem as suas anotações, não é, Wagner? Puxa vida. Tem um viés paraguaio. E o Solano Lopes, o presidente do Paraguai, apesar de ser um cara opressor e sanguinário, ele foi valente. Ele lutou até a morte, até o exército se reduzir. E tu sabe como que descobriram quem era o presidente do Paraguai? Como? Porque era o único cara gordo do país. O Paraguai era um país pobre e o único cara rico praticamente era o Solano Lopes. Foi aí que chegou o Chico Lanceiro e acertou a sua lança no peito aí do Solano Lopes, findando a guerra do e tem outro dado importante também, Wagner, sabe que quanto por cento que acabou com a população do Paraguai? A guerra que leva o nome do país. Tempo. Tá, na escola eu via muito falar sobre 60%, 80%. Não, uma quantidade expressiva. Até porque o Paraguai é um país pequeno, né? Sim, enfim, naquela época o censo não era muito bem controlado, né? O país era tosco e o censo era muito desgraçado, por assim dizer. Não devia nem ter fronteira. Não tinha censo. Então... Imagina quem fazia o censo, o governo. Não tinha censo porque não tinha censo. Não, o censo não era muito bem apurado e foi feito um estudo que diz que o genocídio
mínimo foi de 8,7% e no máximo 18%. Isso em números. Não representa muito, Não né? representa muito, não. Nós podemos matar 8%, né? Tranquilamente. E a gente usa o Não há problema. pelo menos. Não há problema nenhum em matar Não, 8% ou até 18%. É, Muito pior seria se tivesse matado 60%. não, com certeza. Foi um negócio minúsculo frente a tudo o que viria a ocorrer no século seguinte. Agora nós vamos falar sobre Santos Dumont. A mensagem era que Santos Dumont não inventou o avião, nem o relógio de pulso. Vamos começar pelo relógio de pulso, que é a parte mais importante, certo? Já era um artefato que era muito utilizado antes, mas ele ajudou a popularizar. Tem até uns relógios com a marca Dumont, já viu? Chegou? Sim, Eu creio que seja uma homenagem a ele. Não pesquisei sobre isso, mas sou muito inteligente, Wagner. Eu acredito Sim. que sim, eu acredito que tem alguma relação. Eu também penso que sim, Claro. cara. É que tu não entende, Wagner, porque eu fico sempre pensando, cara. Eu passo as noites pensando, meu amigo. Toma um E eu tempo. cheguei a essa conclusão, era 3 da manhã numa quarta-feira. Enfim. 3 da manhã no teu relógio do Dumont. Relógio Dumont. O Santos Dumont era um cara maneiro, um cara legal. Ele era filho de um dos maiores cafeicultores do mundo. Isso é verdade. Brasileiro, sangue bom. Ele poderia ter sido um playboy que, vamos dizer assim, cheirasse cocaína e rapé, né? Na época o rapé era muito rapé. interessante. Ele poderia ser um cara, assim, que botasse dance music nos postos de gasolina, né? No caso. Exato. Estou fazendo uma junção das épocas, mas não há problema, só pra Não. contextualizar. O Santos Dumont podia ser um cara que chegasse na balada aí, bombado, e abordando as meninas, segurando-as. Mas Santos Dumont era mais do que isso, caro amigo Vaguinho. Santos Dumont quase inventou o avião. Quase! Só pra deixar muito claro, ele é considerado o inventor do avião só no Brasil. Explicaremos por quê. O Santos Dumont, ele fez um voo em 1906 numa altura de aproximadamente 6 metros. E ele voou por 220 metros. Era um avião que não voava, ele dava pulinhos, certo? Qual é a história dele com os balões? Então, ele foi um cara muito importante porque ele inventou, vamos dizer assim, ele desenvolveu a dirigibilidade dos balões. Dirigibilidade. Exatamente. Isso torna ele um cara muito importante, sabe? Eu tenho até aqui uma cronologia, mas antes eu quero falar dos irmãos Wright. Então, os irmãos Wright eram americanos, fabricantes de bicicletas, e eles tinham uma patente em 1903 que demorou 3 anos pra sair, portanto, antes do que o Santos Dumont. E tinha, assim, testemunhas naqueles voos, só que, vamos dizer assim, o que desfavorecia, vamos dizer assim, os irmãos, é que eles utilizavam uma espécie de catapulta terrestre. Porém, eles conseguiriam realizar esses voos sem a porcaria da catapulta terrestre. Era só pra impulsionar o avião, certo? Exato. Então, eles tinham uma patente 3 anos antes, e então, só pra cronologia do tempo, caro amigo Vaguinho, em 1901, o Santos Dumont faz o primeiro voo controlado com um dirigível, dando volta na Torre Eiffel e retornando ao ponto inicial. Em 1903, os irmãos Wright fazem o primeiro voo controlado de um avião propulsionado com motor, entendeu? E depois, em 1906, o brasileiro decola com 14 bis, homologado lá pela história, ele percorre 60 metros e blá, and blá, and blá. Depois que os franceses conheceram os irmãos Wright, eles esqueceram o Santos Dumont. Eu já vi o próprio Leandro Narlock falar em entrevistas que isso também não faz com que o Santos Dumont não deixe de ser um cara legal, ele teve a sua importância, e Santos Dumont, tamo junto. Tamo junto, Santos Dumont. E ele acabou voltando pro Brasil depois e acabou se associando ao Atlético Paranaense, o atual Atlético Paranaense. Que anda mal das cordas. Sim, é que depois que Tá voando baixo. ele voltou pro único país que acreditava que ele inventou o avião. Então eu não entendo por que o apelido do Atlético Paranaense é Furacão. Que uma vez veio um furacão, assim, no 14 bis, no 13 bis, aliás, veio um furacão e levou pro espaço aquela porcaria. Não, tem uma história também muito legal sobre o Santos Dumont, que ele ia participar de alguns concursos pelo mundo, e quando ele se sentia meio inseguro, ele acabava boicotando o próprio equipamento, certo? Porque, pense comigo, né? Eu falei anteriormente que eu sou um cara muito inteligente, né? Ele ia, sei lá, pra França, antes de voar,
alguém cortou algum objeto do equipamento dele aí, sei lá, um balão. Ia pros Estados Unidos, um dia antes de voar, alguém corta o seu equipamento. E daí o pessoal se sensibilizou lá nos Estados Unidos e falou: não, Santos Dumont, tamo junto, a gente ajuda a reformar esse teu equipamento aí pra te conseguir voar amanhã. Não, eu só confio nos franceses. Então, tem duas teorias. Você acredita naquela que você quiser, né, no caso. Que tinha um cara que viajava todo mundo pra boicotar o Santos Dumont, pra sabotar o Santos Dumont, ou era o próprio Santos Dumont que fazia essas peripécias ao se sentir inseguro. Inventor de coisas quase inéditas. Acre. Acre, né? Acho que é alguma coisa relacionada a terras, né? Eu tenho vários acres. Acres? Eu acho que é alguma coisa por aí. Arqueres? Acho que é um negócio próximo. Hectares? Não sei, mas eu acredito. Não sei se você lembra, Wagner, que tinha aquela história do Diogo Mainardi, que foi bastante polêmica. Enfim, o que aconteceu? Ele publicou lá na coluna dele que naquela época o Evo Morales falou o seguinte: nos tomaram Acre, nos pagaram com um pangaré. E daí o Diogo Mainardi falou que aceitava o pangaré de volta, no caso. E foi bem polêmico, o pessoal do Acre começou a processar o Diogo Mainardi. E daí o Diogo Mainardi, perguntaram pro Diogo Mainardi: tu viu que lá no fórum do Acre tem vários processos e tal? Ele falou: nem sabia que o Acre tinha fórum. Começou a sacanear o povo do Acre, do qual a gente respeita muito, né? Nós respeitamos muito, inclusive eu sou acreano, meu pai é acreano, meu avô é acreano, o Enéas era acreano, Wagner. Você é acreano, Wagner. Zacarias não era acreano. Marina Silva é acreana. É acreana. Mas quem que temos de acreano? Não tem muito, hein? Tem menos de 1 milhão. Nós falamos o nome de todos os habitantes do Acre. Enfim, o que aconteceu com o Acre? Naquela época, não foi pago um pangaré pelo Acre, ao contrário do que o Evo Morales falou. Naquela época foi pago o equivalente a 230 milhões de dólares, que você pode comprar vários pangarés com esse valor, correto? Faz sentido. O Brasil acreditou que poderia faturar com a indústria da borracha e se lascou. Pior, a Bolívia fez o Brasil acreditar que poderia faturar com a indústria de borracha e se lascou. Concorda comigo? Concordo. É que esse aqui eu li meio por cima, eu tô meio aqui na incerteza. Mas vamos impor essa verdade pro telespectador? Vamos impor. Beleza, daí é verdade! Tá, o que aconteceu, né? O Leandro Narlock, ele fez um cálculo, né? Dizendo que desde 1908, lá, que foi quando ocorreu a venda, eu acho. A venda definitiva? Não sei se foi essa época. A venda definitiva. Vamos dizer que foi essa época, tá? Enfim. No final do século XIX. Tá, de 1908 até 2008, o que o Acre nos deu de gasto, aí chegaria aos 28 bilhões, correto? Tá, por quê? O Acre é um território muito pequeno que tem um PIB ínfimo, né? Vamos dizer assim. Ele é um peso pro Brasil, correto? Com certeza. Mas isso não quer dizer que nós, acreanos, sejamos seres inferiores, né, Wagner? Com certeza. Nós somos acreanos. Nós somos acreanos. Pô, tenho orgulho da minha terra. É isso aí, tchê. É que eu acho que o Acre é um verdadeiro castigo do Brasil, né? É um negócio que quase deu certo. O negócio da borracha, a China saiu. China, né? China, eu acredito que sim. Que a China substitui por Vietnã, que tá tranquilo, o pessoal não vai se ligar. Porque a China saiu com um lance um pouco mais barato, mais rentável, mais inteligente. E o Brasil comprou um território. Pra quê? Pra que comprar o Acre? Enfim, mas vamos abraçá-los, né? Os estados com menos PIB. Vamos abraçá-los. Claro. Claro que seria melhor vendê-los para a Bolívia, né? Pô. Pra cá seria um bom negócio. Não vamos aqui ser hipócritas. Mas vamos abraçá-los, vamos fazer que nem Jesus falou, né? Vamos abraçar o Acre. Jesus, pode ver no Salmos 22. Abrace o Acre, porque eles são irmãos. E Rondônia e Roraima também. Enfim. Amai-vos uns aos outros. Como eu vos amei. O próximo é o Revolucionário Trapalhão. É bom, tem que colocar assim. Wagner, conhece Luiz Carlos Prestes? Não conheço pessoalmente. Mesmo porque ele já faleceu em 1990.
Ele teve um êxito que foi conseguir se tornar senador e foi destituído 3 anos depois. Esse foi o êxito dele. Agora vamos falar... Parabéns aí pro Prestes. O que aconteceu com o nosso revolucionário Trapalhão? Vamos começar falando da coluna Prestes. O que raios é a coluna Prestes, Vaguinho? A coluna Prestes foi mais uma dessas ideias aventureiras do senhor Luiz Carlos Prestes pra querer fazer a revolução no Brasil, né? Grande visionário, né? Grande imaginação pra pouco homem, né? Só pra começar a história, né? Em 1924, 3.000 militares rebeldes correram com o governador de São Paulo e se uniram às tropas que vinham do sul, correto? E dentre dessas tropas aí, tinha o cara que fugiu lá de Santo Ângelo, do quartel de Santo Ângelo, que era o Luiz Carlos Prestes. Um cara de 26 anos aí, maneiro, né? Um cara assim, não sei se era maneiro, sinceramente. Moço jovem. Um cara jovem, com um belo cavalo, né? Ele tinha um belo cavalo. Só que as tropas federais iam revidar lá onde que eles tomaram o governo, certo? E eles tinham até uma certa mobilização que podiam bater com os caras de frente, né? Só que o que eles fizeram? Por conselho do Luiz Carlos Prestes, eles falaram, em vez de ficar aqui pra combater as forças federais, vamos dar no pé daqui. Eu proponho a vocês a cavalgar por mais de 15.000 quilômetros pelo país para denunciar a miséria e a exploração das camadas populares. Boa. Prestes, estamos contigo. Só que a coluna Prestes precisava sobreviver. E pra isso eles acabavam roubando gado. Tem até a história de um cara que tava amarrado num cavalo porque não queria dizer onde que tava escondido o gado, sabe? Era mais ou menos assim, ó. Chegou a coluna Prestes, corre. Os caras tocavam terror. Não, tocava o terror, cara. Tinha casos de estupro. Tem até um relato de uma mulher que foi estuprada na frente do marido. Enfim, eles tocaram o terror, avacalharam com o Brasil e tornaram ele mais pobre. Eles queriam ver a pobreza de perto e acabaram gerando mais pobreza. Um estupro aqui, outro acolá, um roubo de gado aqui, outro acolá. Tudo pela revolução. Tudo pela revolução. Esse nosso amigo comunista. Como dava o relacionamento do Carlos Prestes? Sim, enfim, ele ficou 3 anos na coluna Prestes, cavalgando por aí até perder força, né, no caso. E 3 anos depois do fim da coluna, uma revolta mais focada, uma união entre Rio Grande do Sul e Minas Gerais, demorou apenas 1 semana pra deixar o Getúlio Vargas no poder. Em 1 semana, com uma coisa mais organizada, valeu mais do que a coluna Prestes, né, que percorreu aí pelos sertões do Brasil e foi aquela besteira. Mas Prestes é brasileiro e não desiste. Só pra contextualizar um pouco dessa ideologia comunista, o Leandro Narlock deixou uma frase aí que eu acho que exemplifica muito bem. Pode falar, Vaguinho. Eu luto por um mundo justo, uma sociedade sem contradições. Portanto, posso matar e roubar em nome desse ideal sagrado. Fecha aspas. Eu não abri elas. Não abri elas, tudo bem, não tem problema. Depois de avacalhar, né, nos sertões do Brasil, o Prestes foi se esconder na Argentina. Mas ele tinha um outro plano. Em 1934... Cara, o cavalo é um bicho da história, né? É o bicho da história, cara. É o bicho da geografia, te digo mais. É o bicho da economia. Em 1934, ele foi buscar o apoio do Stalin. E o Stalin investiu valendo, sabe, nesse projeto do Prestes. Ele investiu $60 mil na época, que era um valor significativo. O Stalin, o que ele acabou fazendo? Ele acabou enviando 22 estrangeiros, né, 22 comunas, pra ajudar o Prestes lá, pra armar uma revolução no Brasil. Olha, o Stalin aí no apoio moral, né, e financeiro. E dentre esses 22 estrangeiros, quem? Olga! Olga era uma alemã, né, no caso, e o Prestes acabou tendo um relacionamento com a Olga. Tem até um filme com esse mesmo nome, né? Olga. Exato. O filme é bem legal, só que na época... Camila Morgado. É mesmo? Eu assisti esse filme, eu acho bem legal, só que eu vi na época, eu não sabia quem que era o Prestes, sabe? E o filme não julga muito, assim, o Prestes. Ele conta uma história de amor, sabe? Uma história de amor e com um final trágico. E depois vocês vão ver qual é este final. Enfim, esses revolucionários comunistas ficavam aí em Ipanema, planejando ataques terroristas. Eram pessoas muito experientes. Em 1935, ocorreu o que viria a ser chamado de intentona comunista. Intentona. Sabe o que aconteceu nesse dia? O Prestes começou a mandar uns bilhetinhos pra cá e pra lá pra derrubar o Getúlio, né, no caso. Ele achava que ele tinha apoio, mas o Vargas já tinha mandado embora os generais, sabe, que eram os meios comunas, assim, né. Só que o Prestes não tava muito ligado, muito atualizado, né. E a polícia chegou antes nas ruas, né, ele tava armando uma revolução nas ruas, uma passeata. Só que a polícia chegou antes das pessoas chegarem, né, e ninguém apareceu, no caso. Esse dia ficou sendo chamado como a intentona comunista. Inclusive, o Prestes
Prestes acabou mandando um bilhetinho pra um cara da polícia, por engano aí, né? Fazendo ao jus a alcunha de o comunista Trapalhão. E logo em seguida, sabe o que aconteceu, Wagner? Não. Não foi isso que aconteceu. Foi isso. Uma combustão espontânea no depósito de armas dos revolucionários. Daí a polícia chegou lá e descobriu a ligação que eles tinham com o Prestes, né? E fizeram uma tortura aqui e outra lá e acabaram descobrindo onde que ficava o apartamento do Prestes. E chegando lá, a polícia avistou um cofre e se aproximou desse cofre. Quando foi abrir o cofre, não sabia que Prestes havia instalado explosivos no maior estilo Serginho Malandro e a porta dos desesperados. E quando a polícia foi abrir o cofre, os explosivos não funcionaram. E lá dentro tinham vários documentos que incriminavam Prestes. Pô, mas, coitado do Prestes, né, cara? Ele foi deixar um único detalhe. E tudo. O Prestes, ele diziam que ele era um cara muito eficaz em produzir provas contra ele mesmo, né? Porque ele guardava todas as cartas que incriminavam, assim, uma carta até que ele mandava matar uma jovem. Eu acho que ele queria guardar todas essas cartas pra escrever um livro no futuro, como sendo ele o cara que libertou o Brasil dos capitalistas. Eu acho uma teoria que eu trabalho. Eu trabalho com essa teoria, Wagner, há 12 anos. Pô, eu acredito que faz algum certo sentido. Foi um ato meio narcisista dele, né? Que custava ter dado fogo nas porcarias, né? Das cartas aí. Não, mas ele não ia ter tempo pra lembrar tudo que ele passou, que ele queria Era contar muita coisa detalhe pra cabeça por detalhe. dele, né? Não haviam câmeras, entendeu? E acho que é uma tendência do Prestes, é que eu acho que se ele tivesse um Facebook, entendeu? Eu acho que ele estaria todo santo dia postando o que ele fez há um ano atrás, 2 anos, 3 anos atrás. E a polícia ia bater na casa dele porque ia ver, né? Tipo, ele, aqui em Copacabana, nunca vão me pegar. Ele ia postar isso, eu acredito, cara. Com certeza. E tem um outro caso, assim, né? Que o Prestes foi um cara que se dedicou muito pra revolução, assim, né? Quem assistiu o filme Olga vai ver, né? Que, se não me engano, ele chega na idade de 36 anos e fala pra Olga, eu sou virgem, né? Que eu tive muito trabalho aí, nunca tive muito tempo pra me envolver com relacionamento. O meu negócio é revolução, né? Enfim, foi um cara que se dedicou à revolução. A gente fala assim, a gente tá aqui falando, ele é um trapalhão e tal, né? Mas eu acho que ele é um cara, vamos dizer assim, fiel à ideologia dele, sabe? É um cara que acreditava que o comunismo ia libertar o Brasil e fez isso acontecer ao seu modo. Exato. Ele tinha um ideal, ele queria correr atrás desse ideal. Se era possível ou não. Era um cara burro, mas persistente. Só persistia no erro. Eu defino ele como um cara burro, mas persistente. E é isso aí, Prestes, estamos juntos. Eu também me acho um pouco persistente. E burro também, evidentemente. Tomem suas próprias conclusões. Tem outro caso também, né, Wagner, que a gente não falou aqui, dessa jovem, sabe, que o Prestes mandou matar. Ele desconfiou que uma menina aí chamada Elsa, de 16 anos, tava passando informação pra polícia, sabe? E ele acabou mandando sapecar ela. Numas cartas assim, vamos tomar medidas mais drásticas. Tem alguns documentos, né? E aconteceu o seguinte, né? Pouco tempo depois, o Prestes e a Olga acabaram sendo presos, né? Foram encurralados e acabaram sendo presos. E a Olga foi extraditada grávida pra Alemanha nazista. E morreu 6 anos depois na câmara de gás. O bebê não. Mas a Olga... Isso é uma história tristíssima, né? Tristíssima. Morreu, entregou pro Hitler. O Getúlio libertou 2, sabe? Ele ficou 9 anos na cadeia, se não me engano. E ela foi extraditada, entregou lá pro Hitler. Mais amor e menos revolução, Prestes. Mais realidade e menos ideologia. E só uma coisa pra concluir, né? Às vezes eu penso assim, imagina só se um cara como o Prestes tomou o poder no Brasil. Isso é uma coisa que eu não imagino, porque um cara como o Prestes jamais chegaria lá. Não chegaria. Eu acho que teve um rapaz que foi mais esperto que o Prestes. Essa é a minha imitação de Gonzaguinha. Muito bem. Gonzaguinha, exato. Ale. Jadinho.
Que alegria, cara. Então, Vaguinho, Antônio Francisco Lisboa existiu, mas não há nenhuma prova de sua deficiência. O que o pessoal acredita, né? O que o Leandro Narlock acredita é que descreveram esse aleijadinho baseado no Corcunda de Notre Dame, que era um ser horrendo, um ser corcunda, um ser que se escondia, mas que tinha um nobre coração, sabe? Se basearam na literatura francesa? Não, na literatura francesa. Exato. Isso. E uma coisa muito interessante, né, Wagner, é que depois da morte do Aleijadinho começaram a aparecer obras de sua autoria. Viram que era um mercado muito bom, né, que o cara já tinha um nome. É aquela coisa de tu falar que aquele quadro lá é uma obra do Leonardo da Vinci. Já vai valorizar esta obra. Esse quadro fuleiro e esse quadro fuleiro são do Leonardo da Vinci. Logo, ganha valor. E outra coisa muito interessante também, Wagner. Por exemplo, eu quero que tu olhe para aquele quadro lá. Me diga o que tu acha do quadro. Não, o quadro normal. É um quadro Bonito. Bonito, Um quadro coração, bonito. exato. Olha, um Uma quadro... paisagem. Exato, uma bela paisagem. Agora, se eu te disser que quem pintou aquele quadro era um aleijado, ou alguém que pintou com a boca, ou alguém que pintou com os pés, já dá um outro tchan, né? Tchau. já dá um outro... Outro valor. Já dá um outro valor. Outro valor. As pessoas pensam, nossa, ele fez isso com os pés, ele fez isso com a boca. Talento único. Talento único. É um quadro bom, não importa quem que fez, por exemplo. Não importa quem fez, se foi uma pessoa que tem deficiência ou não, é um quadro bonito. Agora ele é superestimado se foi alguém que tem alguma deficiência que fez. Eles criaram um mito e foi uma espécie de marketing. Muitos críticos da época até falaram, tá, são obras ok, são obras boas, mas nada pra que seja comercializado a níveis estratosféricos. Wagner. Então, Wagner, eu vi algumas entrevistas do autor, o Leandro Narlock. Ele fala que sempre que a história, em geral, parece uma luta de classes. Uma fábula com um final edificante que o pobre é sempre oprimido, a vítima, e o rico é o malvado, o personagem do bem e o personagem do mal. Aqui nesse livro, ele mostrou as virtudes dos vilões e descartou o que era mais conveniente para os mocinhos, entendeu? Não é um livro imparcial, é antimarxista. O que eu entendo, né, que ele fez nesse aspecto? Ele viu que todos os livros tinham mais uma tendência à esquerda, que falavam do cara oprimido, que era o pobre, e o cara explorador, que era o rico. O que ele fez? Ele botou uma visão totalmente oposta, para que soasse politicamente incorreto. E ele revelou mesmo isso, que não é uma coisa imparcial. Ele fez isso como forma de provocação. Porque também os outros livros, eles são tendenciosos, certo? E eu achei muito interessante esse livro aqui. Parece que os historiadores tinham uma visão pronta e tentaram encaixar uma visão de sociedade comunista em vários exemplos da história do Brasil. Por exemplo, eu vejo vários movimentos de esquerda hoje, né? Os Levante Popular, lá eu vi o rapaz falando porque zumbi e não sei o que. Era um ícone. Era um ícone. Ele se rebelou pra formar uma sociedade livre. E não era bem assim, né? Não era Não era bem assim. Eu acho que esse livro me abriu uma janela num horizonte mais profundo da existência, dos fatos. E blá, e blá, e blá. Não concorda? Blá. E por isso que a maioria dos estudantes de história são de esquerda, né? Pois é, tentar entender qual é esse fenômeno realmente é porque a história foi contada dessa maneira. Eu acredito que foi dessa maneira. Eu nunca entrei num curso de história, nunca entrei. Eu fiz umas cadeirinhas lá. Fiz umas cadeiras Fiz 2 cadeiras e meia. Eu nunca entrei no bloco. Sim, mas eu entrava lá na UX, assim, tinha uma Che Guevara lá, sabe, lá pendurado. E o pessoal sempre bem de esquerda, sabe, assim. Enfim. O pessoal agitava aí. O pessoal de história é sempre o pessoal que mais agita, enfim. Mas isso só colabora com o que o Leandro Narlock falou aqui, né, no caso. Que é contado numa visão mais esquerdista, assim. As pessoas, acho que elas saem de lá com vontade de revolucionar o mundo. Exato. E tornar ele mais justo. Através do comunismo. Mas a gente vai ver em outros livros aí, mais sobre o comunismo, mais sobre economia. Agora, Wagner, vamos fazer um final edificante? Não, basicamente o Leandro Narlock falou sobre outras tantas coisas aqui que não foram citadas no livro, né? Sobre os escritores, uma particularidade de cada um. Ele falou sobre o samba também, né? Exato, falou sobre o samba. Como surgiu o samba. A relação do samba e a política. E as pessoas que falam que a gente estragou assim a surpresa do livro, contando quase na sua totalidade, e essas pessoas estão certas, né? Só que elas não conheceriam esse livro
muito provavelmente. E elas podem ler antes pra depois Tirarem as suas próprias conclusões. ver o nosso vídeo e tirar as Exato. próprias conclusões. Exato. Um convite à leitura. Então, Wagner, uma coisa que a gente não falou foi sobre o samba, sobre a origem do samba, mas vamos deixar pro pessoal comprar o livro também, né? E pra finalizar, vamos cantar um samba aqui, né? Ah, claro, vamos, bora. Eu não sei samba nenhum, então a gente podia cantar um pagodinho, pode ser? Pode ser, eu também Então, não sei vamos lá. samba. Maravilha! É 1, é 2, é 3 e vai! Todo risco é uma arte, toda arte é um risco. E o cara que sabe de tudo